Boa noite a todos. Estamos recebendo nesta noite o nosso amigo Gabriel Garcia, que vem da casa de João de Freitas, de Juiz de Fora, e vai falar para nós sobre crueldade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Jesus nos ampare, nos abençoe nessa proposta de estudo e reflexão. Coloquei o tema aqui no quadro para nós. Estou interessado em conversar hoje sobre a questão da crueldade. Não é um comportamento raro de encontrar entre nós. É um comportamento que provoca malefícios para a sociedade, por isso é importante que a gente discuta, buscando fazer alguma forma de entendimento de onde que surge, por que surge, as possíveis saídas, encaminhamentos ou tratamentos, como queiram, que a gente possa viver numa sociedade mais harmônica, onde a gente se sinta mais seguro sobre todos os aspectos possíveis. Então, alguma coisa que a gente precisa discutir. Hoje a gente está aqui no grupo de amigos, número relativamente pequeno. Gostaria que vocês ficassem à vontade no sentido de trocar ideias comigo, ok? Fazendo perguntas, comentários que sejam pertinentes para acrescentar o tema, etc. Acredito que a gente pode trocar muito de maneira positiva algumas ideias aqui, a gente se acrescenta nesse sentido também. Uma vantagem do ambiente onde a gente está, como diversos outros ambientes que existem também planeta fora, é que a gente está dentro de um contexto onde a gente está parando para refletir sobre nós, sobre o mundo, e a gente está usando alguma forma de orientação para conduzir essas reflexões. No nosso caso, é a doutrina espírita que está servindo de norteadora para a gente produzir essas reflexões. Isso é importante, minha gente, que boa parte dos problemas que a gente enfrenta, ou os problemas que enfrentamos são agravados na vida, porque muitas vezes as pessoas não têm o hábito de parar para fazer o exercício da reflexão, da meditação, pensar no assunto com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de calma, buscando entendê-lo em várias facetas, buscando se entender. Então, quando a gente se propõe, por exemplo, hoje, a discutir sobre um tema que nos perturba em termos sociais, que é a crueldade, a gente está num ambiente como esse, em ocasiões como essa, favorece para que a gente possa pacificar a sociedade. Diferente, por exemplo, do comportamento habitual que a gente vê acontecer pela internet, onde a necessidade de dar opiniões, e as pessoas têm confundido muito ultimamente opinião com argumento. Ter opinião é simples, qualquer um de nós que está vivo, que olha para alguma coisa, pode ter opinião. Argumentar sobre alguma coisa pede muito mais do que dar uma opinião. Pede alguma forma de embasamento, alguma forma de diálogo com aquilo que os outros vão colocar também. Mas nas redes sociais a gente vê um reflexo de outros ambientes, um ambiente muito agressivo quando se vai discutir questões polêmicas, questões de política, questões de comportamento que mexem com a coletividade. Então as pessoas abandonam a capacidade reflexiva e partem para as hostilidades, que acaba só aumentando o problema ao invés de ajudar a minimizá-lo ou encontrar saídas, mesmo que conversando com os diferentes. Isso é importante também. E quando a gente está falando de crueldade, a gente está falando de comportamentos que envolvem hostilidades entre criaturas. Se a gente não buscar caminhos alternativos, a gente só vai reforçando esse tipo de situação. Para nós, eu acredito que seja fácil a gente fazer algumas associações, porque a gente tem acompanhado recentemente no Brasil alguns episódios onde a crueldade é bastante evidente, que é o problema, mais uma vez, dos presídios. Eu digo mais uma vez porque agora eles ganharam no noticiário, porque atingem aqueles picos de violência, de crueldade, que não quer dizer que seja incomum nesses ambientes, a gente sabe disso. Não sei se vocês têm acompanhado, não é isso? A gente tem os processos de rivalidades entre facções criminosas dentro dos presídios, que é uma questão social em aberto a ser resolvida, a ser melhorado, que é complicado, a gente sabe disso, e que de vez em quando os conflitos explodem de maneiras mais evidentes e acontecem mortes em série, que é o que a gente tem acompanhado. Não só acontecem as mortes, que é um procedimento comum dentro do pensamento, do hábito de vida criminoso, quando chega a esse ponto, como também são episódios marcados por bastante crueldade. Isso acaba nos chocando, é evidente, porque não é alguma coisa que a gente espere para a sociedade, é uma coisa que a princípio a gente não espera para nenhum ser humano, mas é uma crueldade que vai puxando outras crueldades que a sociedade também exerce.
né? Primeiro é a crueldade do ato em si, as mortes violentas, né? A maneira como as coisas acontecem, etc. Há bastante crueldade envolvida. Só que daí a gente começa a pensar em outras crueldades também. Onde a gente pega, por exemplo, o próprio sistema penitenciário, que tem uma certa justificativa e que foi criada simplesmente para dizer por que eles existem, na verdade não corresponde à realidade por que eles existem, mas a gente vê que é um sistema cruel também. Primeiro porque ele acaba misturando pessoas com intensidade de crimes diferentes, acaba tirando perspectiva de vida de pessoas, acaba tratando aquelas pessoas como animais. Eu digo como animais, mas nem sei se a comparação é justa, que boa parte dos nossos animais são melhor tratados do que os prisioneiros que lá estão. A crueldade da gente ter dificuldade de discutir isso socialmente, sem que as pessoas façam interpretações, no sentido de que, quando eu questiono a crueldade que é feita com sujeitos criminosos, isso dá a entender na cabeça de muitas pessoas que eu estou defendendo as práticas criminosas daqueles sujeitos. E são coisas que não se relacionam de maneira direta, muito embora as pessoas gostem de fazer essa correspondência. Frases do tipo, bandido bom é bandido morto, tá com pena leva para casa, e coisas do gênero assim. Onde você desqualifica a necessidade de fazer essa discussão, porque se eu desejo que aquele sujeito não cometa mais prejuízos para a sociedade, mas se eu trato com crueldade, em termos pragmáticos, independente de ideologias, de partidos políticos, a resposta é muito clara. O indivíduo tratado com crueldade, ele reforça aquela agressividade e na primeira oportunidade ele se volta para a sociedade ainda mais agressivo. Gera prejuízo para os próprios sujeitos que defendem que ele seja tratado com crueldade. Você consegue perceber? Isso é uma questão pragmática. É uma questão que a gente observa, isso é factual. Não é porque o indivíduo vem de uma direção ou outra, do espectro político, etc. Isso é uma realidade, isso é um fato social. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Então, maior a agressividade que a gente defende, mais a gente reforça esse processo todo. Outro exemplo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu estou falando nesse sentido, para que a gente perceba a nossa responsabilidade, na medida em que a gente emite as tais opiniões, que não necessariamente são bem argumentadas, que as nossas palavras, as nossas ideias repetidas muitas vezes, incentivam nos outros, que são mais frágeis ainda do que nós, ou mais desajustados do que nós, a cometerem bobagens, também usando todo esse discurso que vai sendo incentivado como base, como fundamento. A gente teve aí na virada do ano também outra notícia triste, que foi o episódio daquele homem, foi na cidade de Campinas, que ele foi lá matar a ex-mulher, matou o filho e mais alguns parentes. Foram 12 pessoas ao todo? E depois ele comete o suicídio, não é isso? Ele deixou uma carta explicando os motivos dele e tal. A carta tem um conteúdo muito agressivo, que demonstra toda a insatisfação que motiva ele, etc. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção isso é uma crueldade que ele fez, sem dúvida nenhuma. A maneira como fez, os motivos, etc. Foi perverso. O que eu chamo a atenção é que na carta que ele escreve, boa parte dos pensamentos que ele emite naquela carta são opiniões agressivas que a gente encontra sendo reforçadas na sociedade o tempo todo. Agressividade contra a mulher, a vulgarização da mulher, por exemplo, vulgarização da mulher que foi levada para a instância política, por exemplo, esse discurso agressivo que muitas pessoas vão incitando, como programas de televisão que não fazem jornalismo, mas fazem sensacionalismo em cima da violência cotidiana, certas igrejas caça-níqueis que incentivam a perseguição de certos grupos de pessoas. Esse tipo de discurso repetido, ele vai inculcando essas ideias nas pessoas, vai reforçando. E uma hora algum sujeito que é menos ajuizado leva esse discurso às raias de uma prática infeliz. Como a gente vê, por exemplo, no caso desse homem. Não é que a responsabilidade é dos discursos externos, mas esses discursos estão reforçando naquele sujeito o seu desequilíbrio. Ali foi uma mulher que contribuiu muito também. Como é que é? A mulher dele, ela contribuiu muito quando se fazia aquilo, poderia ter feito, mas a mulher dele procurou muito a chegar nesse ponto.
E aí a gente tem que pensar nesse termo, responsabilidades. Quando, por exemplo, dentro de uma denominação religiosa se incentiva a discriminar pessoas que são homossexuais, por exemplo, na hora que um sujeito vai lá, pega uma lâmpada e bate na cara de um homossexual, quem está incentivando esse discurso tira o corpo fora, por exemplo. A gente vê isso o tempo todo. Mas esse sujeito também é responsável, porque ele incutiu essa ideia, porque ele reforçou essa ideia. A crueldade, ela é socialmente alimentada, é isso que eu quero dizer. Não é um problema que surge hoje, é uma questão que desde a antiguidade a gente já tem vários relatos, sejam de povos, sejam de guerras, sejam de indivíduos que se destacaram nesse quesito de comportamento. Basta a gente olhar para a história que a gente vai perceber isso. O que isso está demonstrando para nós? Sob o ponto de vista espírita, precisamos fazer uma compreensão que nos dê alternativa. Se a nossa visão for muito restrita, muito material, a gente vai se encontrar em muita dificuldade. Porque a gente vai desconfiar o quê? Que isso seja parte inerente da natureza humana, não tem muito o que fazer, no máximo controlar, segregar alguns sujeitos mais perigosos, mas dá para fazer. E, aliás, isso é bem Freud, pai da psicanálise. Ele praticamente nos leva a uma interpretação de homem conformista no sentido pior do termo, né? Não há muito o que fazer. A gente se conforma e vive em sociedade do jeito que dá para fazer. A proposta espírita difere por fazer o entendimento da nossa natureza espiritual. À medida em que nós somos espíritos imortais, que progredimos através das diversas reencarnações, isso implica em dizer que necessariamente nós vamos apresentando comportamentos diferentes à medida que estagiamos em etapas diferentes ao longo de todo esse processo progressivo. Quando nós observamos a ocorrência ainda bastante comum de comportamentos cruéis na sociedade, isso é um outro indicativo, bem claro para nós também, de que, no geral, o nosso processo evolutivo ainda é bastante rudimentar. Nós somos ainda bastante primários, porque isso nos aproxima mais do início da jornada do que do meio. Claro que se começo, meio e fim é só uma visão, né? Porque isso não tem fim. Mas eu digo, marca muito a nossa imaturidade enquanto sujeitos. Quando nós somos ainda muito rudimentares, a gente tende a fazer que a força física prevaleça como direito. Ou, como modernamente a gente vê, além da força física, a força econômica, a força política, por exemplo, para se sobrepor às outras pessoas e praticar uma série de crueldades. Então, quando a gente olha pouco tempo atrás na história, o processo do nazismo na Alemanha, que é o que ficou mais marcado como imaginário da Segunda Guerra Mundial, a gente fica tão bestializado de observar a vulgarização, a banalização do mal naquela época. Claro, a gente entende o contexto, as dificuldades econômicas, a humilhação da Primeira Guerra. Ainda assim a gente fica, poxa, mas é demais o que aconteceu. Extermínio de judeus e de outros grupos também. Só que aí quando a gente começa a observar hoje certos discursos, a gente começa a perceber exatamente a mesma cilada que as pessoas naquela época, naquele lugar, caíram também. Acharam que o discurso do ódio seria uma solução simples, rápida, eficaz para problemas mais complexos, igual que a gente está observando hoje. E as pessoas vão se envolvendo tanto numa banalização de um discurso que odeia tudo aquilo que é diferente, que pensa diferente, que vive diferente, que faz escolhas diferentes, que essa crueldade vai sendo alimentada sob o ponto de vista social, primeiro através dos discursos e em sequência através de certas práticas, e as pessoas não se dão conta disso. Só que nós não precisamos repetir certos erros históricos, precisamos estar atentos à nossa época. Um exercício interessante da gente fazer, eu tenho proposto isso nos centros espíritas, a título de curiosidade e um pouco de bom humor também, né? Em certas escolas religiosas, ao hábito, durante um período lá do culto, do ritual, que seja, a pessoa ir lá, abraça quem está do lado, fala que gosta, que é filho de Deus, alguma coisa do tipo assim, né? A gente pode fazer isso no centro espírita também, durante a palestra. Só que antes da gente dizer isso para a pessoa, a gente vai fazer uma pergunta para ela: quem você votou para presidente? Aí depois da resposta, aí a gente vai tratar o outro como irmão em Cristo, ou qualquer coisa que a gente queira assim, né? O que eu estou propondo com essa reflexão, o que é? Né?
Que limite que a gente está levando a sério essa proposta, no nosso caso espírita, de que o humano do homem antecede a todas essas questões que nos dividem socialmente e temporariamente? Quanto da crueldade que acontece na sociedade tem a ver com isso? A vida de aparências, de hipocrisias, etc., onde um sujeito vai acabar se sobrepondo ao outro, mas que aparentemente é um discurso ali de cordialidade, de gentileza, etc., etc., mas que está só tampando ali uma possível crueldade. Então a gente tem que estar atento a isso, para que o nosso comportamento não incentive na sociedade mais crueldade, porque a gente já tem mais do que o suficiente, que perturba, né, que gera uma série de problemas para nós. Nós temos que ter responsabilidade nesse sentido. Busco o Livro dos Espíritos para nos auxiliar nessas reflexões. Na Lei de Destruição, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, o item 5 aborda exclusivamente a questão da crueldade. Kardec faz 4 perguntas aqui. 5 perguntas sobre crueldade. Numa delas, que é 754, Allan Kardec diz assim: a crueldade não decorre da falta de senso moral? E os Espíritos respondem: dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem, como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. E Kardec ainda faz um comentário: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Allan Kardec está discutindo com os espíritos, no que toca à crueldade, um aspecto importante, né? Será que esse comportamento, porque certos indivíduos não têm senso moral? Senso moral é uma expressão bastante típica de Allan Kardec, minha gente, que casa com a doutrina espírita, e ela vai aparecer algumas vezes no Livro dos Espíritos. Na ideia espírita, Kardec usa esse termo para significar o quê? Todos nós, enquanto espíritos progredindo, que trazemos as leis de Deus íncitas na nossa consciência, isso é o que se chama de senso moral. Todos nós temos um norteador moral que já nasce conosco na qualidade de espíritos, colocados por aquilo que a gente chama de Deus. No entendimento espírita, esse senso moral existe, mas ele não está desenvolvido em plenitude. São as nossas experiências, à medida que reencarnamos, que nos relacionamos, que vão fazendo com que a gente desenvolva esse senso moral, que ele vai ficando mais aprimorado. A gente pegar extremos facilita. Nós temos algum senso moral. Construímos códigos de ética sociais, familiares, individuais. E o sujeito Jesus, por exemplo, tem senso moral também. Eu acredito que é fácil perceber que o senso moral dele está bastante mais desenvolvido do que o nosso. Mas ele começou de onde nós estávamos também. Ele passou por essas etapas anteriores, foi se desenvolvendo. As nossas potencialidades, aí o nome é perfeito nesse caso, nós apresentamos um conjunto de potencialidades progressivas. O senso moral também. Nós estamos no constante vir a ser, nos desdobrando melhores, compreendendo mais de nós, compreendendo mais do mundo, da realidade da vida, nos comportando de maneira ainda mais ética, etc, etc. Então, Allan Kardec está indagando, será que não existem sujeitos onde a crueldade é fruto justamente disso, que ele não teria o senso moral? Os espíritos são categóricos, nos informando o quê? Todos nós possuímos o senso moral. O que ocorre é que uns está mais desenvolvido do que outros. E outros sujeitos, os sentimentos podem estar bastante embotados. E aí nós buscamos a contribuição de Joana de Ângeles, espírito, através da psicografia do Divaldo Franco, no livro Conflitos Existenciais. Tem lá um capítulo que fala de crueldade. E ela já vem afirmando logo de início nesse capítulo, fazendo o entendimento de que a gênese, a origem da crueldade nos sujeitos,
na maior parte dos casos, se relaciona a indivíduos que cometeram crimes de existências anteriores e que geram em si esse comportamento de indiferença, de insensibilidade em relação à dor e ao sofrimento dos outros. Crueldade basicamente tem a ver com isso, minha gente. Sou insensível à dor de outra pessoa. Pelo contrário, eu gosto até de provocar a dor, o sofrimento no outro. Não me sensibiliza. O senso de empatia, de compaixão, está completamente embotado no comportamento cruel, propriamente falando. Quando a gente observa o problema dos presídios, o problema em regiões de guerra, etc., que as mortes bastante violentas, os sujeitos estão tão embotados que eles fazem aquilo com muita convicção. Não apresenta qualquer live de arrependimento ali naqueles momentos. Isso vai surgir muito depois, dependendo de como o indivíduo se encaminhar na vida, pode ficar para outra encarnação, etc, etc. Então, Joana de Ângeles vai falar sobre isso. Os indivíduos cometem os seus crimes, podem ser pegos ou não, e introjetam aquilo na forma de vingança. Indivíduos que sofreram crimes podem levar isso como um projeto de vingança que retorna tanto quanto o autor do seu sofrimento, quanto para a sociedade de maneira geral. A gente observa aqueles criminosos em série, como se diz, o cinema gosta de explorar esse tema, alguns seriados também gostam de explorar. É um sujeito que elege um tipo particular de vítima e de ação, né, com uma frieza, com crueldade. É um indivíduo que marca, que registra-se daquela forma que vai em sequência até que seja pego, que cai alguma armadilha, ou pode não ser pego também, isso pode acontecer. Pode ser descoberto muito tempo depois. Quantos casos a gente não vai acompanhar em noticiário, na internet? Sujeitos que passaram uma vida cometendo uma série de crimes bárbaros que os outros não conheceram. Às vezes é o sujeito que colocou alguém em cativeiro ao longo de 20, 30 anos, caso mais comum de mulheres, porque mesmo nós num planeta que é bastante machista, né, que violenta essa mulher várias vezes, tem filhos e tal, né, que rouba aquela pessoa, literalmente. Daí tem outros crimes, né? É da própria filha, né? Da própria filha, abuso da própria filha, exatamente. Não são questões raras da gente ver. Estou demonstrando ainda o quanto que nós somos rudimentares nesse sentido. Quando eu estou elencando todos esses acontecimentos, minha gente, não é no sentido da gente ficar pessimista, não é no sentido da gente sair arrasado aqui, no sentido de observar que a nossa progressão acontece sempre, mas a gente tem que olhar a partir de onde nós estamos. Claro, a gente se projeta para frente. A gente olha para frente, entendendo onde nossos pés estão pisando. A realidade que se apresenta para nós agora, é que eu estou abusando da palavra realidade, me perdoa isso, mas é que esse é um comportamento ainda bastante comum. E é a partir desse comportamento que a gente tem que se educar pessoalmente, coletivamente, para que a gente possa progredir. Não adianta a gente fingir que esse tipo de situação não acontece, né? Exploração infantil, exploração sexual, a escravidão moderna, conforme se diz. Então, esse processo de crueldade está aí acontecendo na sociedade. E, em boa parte dos casos, se relaciona a indivíduos que têm antecedentes nas reencarnações, né, que vieram antes e que trouxeram problemas, etc. Muitas vezes esse indivíduo vai se manifestar de maneira vingativa. Indivíduo que embota os sentimentos, cai numa insensibilidade tal, onde ele tem prazer em gerar o sofrimento. Os detalhes que a gente tem que pensar na crueldade também muitos sujeitos que são cruéis, eles estão convivendo conosco na sociedade de maneira muito afável, muitas vezes. Indivíduos que sabem, muitas vezes, disfarçar isso, de simular esses sentimentos, né? Eles são afáveis, indivíduos são gentis. Quantas vezes isso não acontece, né? Aqueles casos que eu estava comentando, de sujeitos que cometeram algumas barbaridades e tal, que depois vai ser descoberto. E aí vai conversar com vizinhos, com parentes, eles ficam o quê? Surpresos. Ah, mas o fulano ia passear com o cachorrinho dele, a gente conversava sobre a educação dos filhos, não sei o quê. Alguma coisa que a gente observou, por exemplo, também lá na época do nazismo na Alemanha, que teve uma série de julgamentos de oficiais nazistas, que levou até a filósofa Hannah Arendt, filósofa jornalista, a desenvolver essa ideia que eu comentei, da banalidade do mal. Que quando eles foram para julgamento, a maior parte daquelas pessoas eram o quê? Pessoas comuns. Não eram monstros devoradores de criancinhas,
psicopatas com os olhos arregalados, pensando em matar o tempo todo. Pessoas comuns. Tinha família, beijava a esposa, beijava os filhos, saía para trabalhar. O que ele ia fazer no trabalho? Ia para o campo de concentração. Pessoas comuns. Isso acontece ainda hoje em dia. Então é possível dissimular isso. Muitas vezes o indivíduo está aí entre nós, né? Joana de Ângeles alerta também que uma das grandes causas do comportamento cruel, seja em que manifestação ele se apresentar, se relaciona às vivências na infância, especialmente aos problemas de relação com a mãe e menos frequente com o pai, porque com a mãe ainda é habitual que a gente tenha ligações mais fortes, mais poderosas, até por motivos biológicos também. Mães desnaturadas, criam o filho através de xingamentos, ou que são desleixadas com relação aos cuidados básicos, ou às necessidades afetivas de seus filhos, pode gerar nos sujeitos, progressivamente, uma manifestação de um comportamento, de um caráter que seja cruel. Porque esse indivíduo mais à frente, quando ele mata, quando ele estupra, quando ele tortura, muitas vezes ele está fazendo naquelas pessoas uma retaliação, na verdade, para seu pai e sua mãe que ele gostaria de destruir. Como ele não conseguiu, porque ele é criança, ele vai realizar isso através dos seus crimes. Vejam, isso é uma tentativa de entender o que está levando o sujeito a agir assim. A gente não está dizendo que está certo, esse indivíduo não é passível de punição legal, por exemplo. Pelo contrário, isso deve acontecer. A nossa abordagem é no sentido de entender o que leva esse indivíduo a fazer isso, escolher esse caminho equivocado que prejudica ele, prejudica outras pessoas. Ninguém que está num comportamento cruel, minha gente, está bem, né? Embora acompanhe muito o comportamento do sujeito cruel, doses de ironia muito altas, né? Muitas mentiras para envolver todo aquele processo, o sujeito não está bem, o sujeito está perturbado. Logo, ele precisa de tratamento, que o Joana de Ângeles vem falar. Além dos processos legais, que precisam ser mantidos até para um certo ordenamento social, né, há necessidade de promover tratamento psicológico e psiquiátrico desses sujeitos que apresentam crueldade dessa forma. Porque, insisto, a gente deve pensar também, em vários momentos das nossas vidas, nós podemos ter atitudes cruéis, sem necessariamente que sejamos pessoas cruéis. Conseguem perceber isso? Necessário a gente atentar a isso. Quando eu estou falando aqui desse tratamento, etc., estou falando do sujeito que é cruel. É uma marca forte de personalidade, comportamento, que o indivíduo precisa tratar-se para superar. Isso não implica em dizer que nós, acreditando que nós não sejamos assim, né? Não implica que nós não tenhamos também atitudes cruéis. Não implica que a gente seja uma pessoa cruel. Conseguem perceber isso? Outro exemplo relacionado a outro polo do comportamento, por assim dizer. A gente pode fazer várias coisas boas. Isso não implica necessariamente que eu seja uma pessoa de bem. Muitas pessoas gostam de dizer isso na internet para defender suas hostilidades, não é? A gente pode fazer boas ações, não necessariamente somos bons. É estranho falar isso? Não. Vamos observar o sujeito de Jesus? As pessoas chamaram ele de várias coisas. Ele só aceitou um nome diferente assim de Jesus, né? Ele aceitava ser chamado de quê? Mestre. Aí pode chamar, sou mestre, sou mesmo, né? Mestre no sentido total da palavra, o que educa, o que é psicoterapeuta, o que serve de exemplo, o que dá segurança, etc. Mestre no sentido absoluto do termo, aceitava. Uma vez chamaram ele de bom, no meio de uma fala, o senhor que é bom, não sei o que, não, eu não sou bom, bom é meu Pai que está nos céus, olha isso. Jesus disse que não é bom. Tem tantas pessoas ditas cristãs hoje em dia que se intitulam pessoas de bem, não é curioso isso? Estão dizendo que são melhores do que o mestre que dizem seguir. É uma questão que a gente tem que pensar nisso daí. Então a gente pode ter algumas atitudes cruéis, não sermos pessoas cruéis. Gente, em infância, observar a criança se relacionando, a gente não percebe já na infância os comportamentos cruéis? Nós já não praticamos e sofremos crueldades quando estávamos no período infantil? Qual de nós nunca fez? Lembramos de Jesus. Qual de nós nunca fez uma crueldadezinha quando era criança? Atira a primeira pedra. Não é isso? A gente fez, a gente não percebe. Maus tratos, os apelidos discriminatórios, as ações discriminatórias. Quantas vezes a gente fez e sofreu? Os apelidos que não são gostados.
as ditas brincadeiras, etc., os comportamentos de exclusão mesmo. Na infância a gente já percebe isso, são espíritos que estão ali, nós já apresentamos isso. Aí, claro, em período de infância maior, ficar atento para ajudar o indivíduo a se desenvolver. É interessante, por exemplo, as emoções básicos, os sentimentos mais básicos de compaixão e de empatia, numa encarnação, a gente aprende o valor deles observando os adultos, como em boa parte do que acontece na infância. Como é que a gente aprende o valor da empatia, da compaixão quando a gente é criança? Do ponto de vista cognitivo, inclusive, talvez principalmente. Observando as reações das pessoas a certos comportamentos que a gente adota ou comportamentos de outros. As expressões faciais, que a gente não se dá conta, mas a gente expressa muitas emoções e sentimentos na face também, porque isso é tão natural em nós que a gente não fica observando, mas a gente capta no outro, de maneira mais inconsciente do que tudo, tipo de emoção, ou que sugere aquela emoção, embora a gente não seja capaz de dizer o que está exatamente provocando aquela emoção, aquele sentimento. A empatia e compaixão vem dessa convivência. Dependendo dos ambientes onde nós somos criados, esse ensinamento pode não acontecer, ou acontecer de maneira deficitária. É uma das vantagens de ser criado com irmãos, por exemplo. Como a gente é obrigado a ter aquela convivência ali, tem que se acertar de alguma forma, não é isso? Quem cresceu com o irmão sabe como é que é isso, né? Quem é caçula como eu sabe que quer sofrer crueldades, né? Sabe que quer desenvolver artifícios para superar isso. A gente tem que aprender a conviver ali. Os recursos têm que ser divididos, a atenção, o tempo, os pais, tudo tem que entrar em acordo ali. A gente aprende direitinho sobre isso. Então, atitudes cruéis, minha gente, a gente apresenta algumas vezes na vida. Vez ou outra a gente vê sujeitos que levam essa crueldade porque não conseguem colocar na vida social, que não tem poder para isso, direciona para os animais, já viram isso? E os defensores de animais ficam enlouquecidos e que algumas vezes cometem até a crueldade de defender mais animais do que humanos, que é uma coisa que a gente tem que pensar nisso também. Tem observado no Juiz de Fora, em alguns lugares, as pessoas colocam água e comida para cachorro, por exemplo. O mendigo está do lado ali. A pessoa não oferece nada. Então, alguma questão que a gente tem que pensar. Mas muitas pessoas, como não conseguem extravasar para outras pessoas, por medo de punição, por saber que não tem força física ou força econômica, cultural suficiente, elas podem direcionar para os animais. Quantos maus tratos não são registrados com relação a animais? Ou casos que a gente vê até de que chega a matar um animal pelo prazer de provocar sofrimento dos animais. O indivíduo está direcionando ali o que ele não consegue direcionar para pessoas. Não é necessariamente sujeito cruel, mas é um sujeito que vai cometer aquele gesto ali em certo momento. Algumas vezes na vida nós podemos ser cruéis com os sentimentos dos outros, com o universo emocional de outras pessoas. E a gente sabe que está machucando o outro. Isso é crueldade também. Não implica que a gente nós somos pessoas cruéis, etc. Não, apresentamos esses comportamentos ainda porque são os rudimentos da nossa evolução ainda se realizando. Mais uma vez recorro ao Livro dos Espíritos, minha gente. Ainda no item que fala da crueldade, Allan Kardec indaga sobre isso, casando com o pensamento de Joana de Ângeles. Cadê? É a questão 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Kardec começa o item perguntando isso. Por quê? No entendimento espírita, conservação e destruição é o mecanismo dialético da natureza de se organizar. Que os orientais já perceberam há muito tempo, representando através da deusa Shiva. A representação dela é uma figura simétrica, constrói de um lado, destrói de outro. A natureza é cíclica, a gente observa isso. Então, destruição, nesse sentido espírita, é isso. Esse processo cíclico da natureza que vai acontecendo. Allan Kardec quer saber, o sentimento de crueldade faz parte desse instinto de destruição? E os espíritos respondem. É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então os espíritos são muito claros nesse sentido. Claro, apresentamos alguns comportamentos cruéis.
mas eles não são intrinsecamente nossos, é da nossa natureza, enquanto nós estamos numa fase rudimentar. Nem todos atravessam esse tipo de comportamento também. Necessariamente vai ser superado. Nós estamos progredindo, estamos evoluindo, vamos superar isso. Também observamos isso em nível geral, né, minha gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o entendimento que a gente vê da progressão dos mundos? Né? Kardec faz uma classificação, entendendo que essa classificação é didática, pedagógica, é um modelo para a gente olhar para a realidade, fazer alguma leitura dela. Mas qual é o entendimento? Nós começamos em mundos que são chamados de primitivos, avançamos para aquilo que o Espiritismo chama de mundo de provas e expiações, transitamos para aquilo que ele chamou de regeneração, chegamos nos mundos felizes, se não estiver enganado com o termo, e chegamos nos celestiais, divinos, coisas do gênero, que a gente só imagina e de alguma forma deseja, né? Porque o que a gente conhece é bem razoável ainda, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. O comportamento de crueldade é esperado nessa fase evolutiva. Não quer dizer que seja correto, que deva ser permanente, mas é esperado que ele aconteça. Nossa condição atual ainda é esperado que a gente apresente. Qual é a nossa tarefa? Nos conscientizarmos da nossa natureza espiritual, que à medida que nos desenvolvemos enquanto sujeitos espirituais, menos valor damos às coisas materiais, logo tendemos mais a nossa relação de irmãos, de cooperação, para progredirmos, para sobrevivermos nesse planeta na condição de encarnados, etc, etc. Processo de crueldade, comportamento cruel vai diminuindo. Não existe varinha mágica, não existe transição fácil, é demorado, é difícil, várias gerações, a gente não vai melhorar aos poucos. O Espiritismo é otimista, aliás, acho que o Espiritismo é mais otimista do que nós. Lá em outra questão, não lembro qual capítulo está, o Kardec indaga isso. A violência, ao invés de diminuir com a civilização, parece aumentar. Parece que a civilização estimula a violência. Então ela não aumentaria ao invés de diminuir com a civilização? E os Espíritos respondem de maneira direta: enganas-te, observa bem o conjunto e verás as melhorias. Os Espíritos são otimistas, estão dizendo que se a gente olha para o conjunto, olha para o processo histórico acontecendo gradualmente, a coisa está melhorando. Então se pede o que de nós? Que a gente tenha calma, que a gente tenha prudência. Diante dos mecanismos de crueldade social, precisa muita calma, porque senão o que vai acontecer conosco? A gente vai se emaranhar em comportamentos cruéis também. Nenhum de nós está isento, minha gente, de passar nessa vida e sofrer algum tipo de crueldade. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Se é que já não atravessamos, eu não conheço a história de vocês. A gente precisa pensar nisso, tanto no sentido da gente desenvolver atividades preventivas e protetivas, sem dúvida nenhuma, individual e coletivamente, e regenerativas, caso aconteçam. Porque senão a gente acaba num processo de destruição completo da nossa psique nessa encarnação e não consegue aproveitá-la. A gente fica emaranhado naquilo que aconteceu com a gente. Estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é importante, que é necessário, que a gente precisa buscar isso. Tá? Eu vejo, por exemplo, no caso dos alcoólicos anônimos, as pessoas entendem uma devastação que aconteceu na sua vida, mas se projetam o quê? Fazer o seu melhor para, dali em diante, viver bem, convivendo com a sua dificuldade, com a sua doença, o melhor que elas podem fazer. A gente pensar nisso. A gente pode ter atravessado algum tipo de crueldade. A gente tem que fazer alguma elaboração psicológica disso. Caso sozinho isso não nos seja possível, a gente não consiga, que a gente busque ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, para que a gente possa fazer esse tratamento também nós, para que essas crueldades que sofremos não acabem com a nossa vida, no sentido emocional, afetivo, psicológico, etc. E há pessoas no mundo, minha gente, atravessando dificuldades tão sérias, que acho que um dever nosso também é que a gente se estenda compassivamente sobre as pessoas e busque ajudá-las na sua dificuldade, né? Porque as situações que a gente sofreu, que outras pessoas sofreram, a gente precisa ter essa compaixão com os outros, não no sentido autoritário, dizer que a gente sabe o que está passando. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sei o que é o racismo, por exemplo. Tem como eu inventar isso. Eu não posso dizer, por exemplo, o que é sofrer preconceito porque sou mulher, por exemplo. Essa encarnação não pode dizer isso. Seria uma compaixão autoritária, vamos dizer assim. No sentido de estender a mão ao outro quando ele está na dificuldade para ajudá-lo. Tanto no sentido preventivo, protetivo, quanto, caso tenha acontecido, para ajudar essas pessoas. Por que eu digo isso? É cruel da sociedade, por exemplo, quando pega alguém que é vítima de violência e culpa essa pessoa.
Quando uma mulher sofre estupro, por exemplo, as pessoas vêm dizer, mas o que ela está fazendo nessa hora na rua? Que roupa que ela estava vestindo? Se ela estava alcoolizada? Não, a responsabilidade do ato cruel do sujeito que cometeu, não é da pessoa que sofreu. É cruel da nossa parte quando a gente faz essa inversão. A gente tem que ficar atento a isso. E o último tópico que eu gostaria de abordar com vocês, relativamente à crueldade, é porque eu falei da crueldade no sentido social, abordamos a crueldade no sentido do sujeito psicológico da coisa, por assim dizer. E eu penso que é importante também a gente fazer uma referência, porque sempre quando a gente está falando de comportamento, minha gente, comportamento que apresentamos relacionado aos outros, em grande medida é o comportamento que adotamos com nós mesmos também. Então é importante a gente falar do que a gente pode denominar também de autocrueldade. Nós também podemos ser cruéis conosco mesmos. A gente tem que estar atento a isso. Não se executa da mesma forma como é direcionada para os outros. Geralmente a crueldade direcionada para o outro vem numa forma agressiva, no sofrimento que é provocado, que é marcado, que é evidente, né, que gera espanto, que gera choque, etc. Crueldade voltada para nós não se manifesta de maneira assim, dessa forma tão clássica, por assim dizer. Ela tem mais a ver com a inibição que fazemos sobre nós a respeito do que é que nós somos, do que é que nós pensamos e de como nos posicionamos no mundo. Isso tem a ver com ainda a nossa fragilidade, com os nossos sentimentos de inferioridade, que a gente ainda carrega muito forte por uma série de motivos, que nos levam a um certo temor, e esse temor nos leva a comportamentos de inibição daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente está. Essa inibição acontece porque muitas vezes nós estamos preocupados em agradar a opinião das outras pessoas, confundindo a ideia de nos relacionarmos bem com agradar a gregos e troianos, por assim dizer. Nós ainda damos muito valor ao que os outros pensam sobre as nossas vidas. Isso não significa que a gente vai desconsiderar a opinião dos outros, que a gente vai destratar os outros porque participa da nossa vida, que a gente não vai considerar um pai, uma mãe, um amigo sensato próximo de nós, comentar a nossa vida. O que a gente está colocando é que essa autocrueldade acontece quando a gente vive em função dessas opiniões, quando a gente vive em função de satisfazer a todos o tempo todo, né? E a gente tem dificuldade de dizer não sei, não concordo, não posso fazer, ou outros nãos que possam aparecer. Isso é uma forma de crueldade conosco mesmo. Por quê? A gente está, por causa desse temor, desse sentimento de inferioridade que a gente alimenta muitas vezes, negando aquilo que a gente é, negando aquilo que a gente está, negando aquilo que a gente deseja, tão somente para agradar as posições, os pensamentos de outras pessoas. Um exemplo disso é quando a gente romantiza as relações amorosas. Atenção, relação amorosa com qualquer pessoa. Não entender relação amorosa apenas no sentido conjugal. As relações amorosas. Há várias modalidades de amor, por assim dizer. Amor conjugal, amor filial, fraternal, amor a ideais, etc, etc. A romantização das relações amorosas nos leva muitas vezes a comportamentos de autocrueldade. Porque muitas vezes as pessoas enfiaram na cabeça, ou também foram conjuntamente enfiadas pela cultura, pela sociedade, de que nas relações amorosas, por exemplo, não existem conflitos. Quantas vezes eu já observei pessoas, eu considero que é uma leitura enganosa da situação, as pessoas que gostavam de dizer, por exemplo, no caso de namoro, que elas não brigavam entre si. Gente, isso é um perigo. Jamais me casaria com alguém que eu não brigasse. Pois eu casei, tenho 46 anos, nós nunca discutimos, nunca brigamos. Tem que pensar sobre isso. 46 anos. Porque os conflitos são naturais. A gente confunde muitas vezes o conflito com confronto. Confronto o que é? Eu quero eliminar o outro. Guerra é confronto, por exemplo. O outro tem que ser eliminado.
Então não existe discussão, por exemplo, existe tentativa de convencimento, supressão do outro. Conflito é natural. O que é um conflito, minha gente? Desde coisas simples, do tipo, vamos sair no domingo, eu quero comer pizza, eu quero comer churrasco. Tem um conflito estabelecido. Tem que se decidir. Consegue entender o que eu estou falando? Ou eu quero ter 2 filhos, eu não quero ter nenhum. Conflito é estabelecido. Por aí vai. Conflito é natural. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Nas relações amorosas, quando a gente nega o conflito, isso é uma forma de autocrueldade. Porque aquilo vai explodir de alguma forma. Quando explode, é que nem represa. Pá, que arrebenta, já viu? Aí vem a enxurrada. Né? Não segura. Isso é crueldade. O romanceamento das relações amorosas nos leva a comportamento de autocrueldade. Porque a gente acha que as relações têm que ser perfeitas. Nosso ideal de perfeição, né? Tudo vai acontecer direitinho, conforme a gente planejou, etc, etc. Gente, a vida é sob um certo ponto de vista, uma coisa tão louca aos nossos olhos, né? Quantos dos nossos planos de 5 anos atrás falem hoje em dia? Pararam para pensar nisso? Quantas das nossas preocupações de 1 ano atrás têm importância hoje? Então esse romanceamento, tudo muito certinho, planejadinho, muito lindo. Isso é coisa de filme, gente. Nossa cultura, sob esse ponto de vista, é uma desgraça. Vai incutindo, vai reforçando essas ideias nas pessoas, que eles encontram milagrosos, etc. Isso não existe. A gente está na vida, a gente está vendo isso. Isso é bom para a gente curtir, fruição, seja através do visual, seja através da leitura, mas no mundo das relações não existe. Quantas vezes a autocrueldade se estabelece aí? Indivíduos que não se admitem estar nesse ponto, não se permitem estar em relações onde tem conflitos que são declarados. A gente tem que decidir como que a gente vai resolvê-los. Se eu não encaminhar uma resolução, ou eu vou ser cruel comigo, ou eu vou ser cruel com a outra pessoa. Porque se eu digo que amo, amor implica em compromisso, implica em responsabilidade com o outro, implica em responsabilidade comigo mesmo. Então, quando nós não procuramos esse entendimento da vida como ela é, por assim dizer, buscamos encaminhar soluções que sejam boas para ambas as partes, seja qual for a solução, então o comportamento de crueldade provavelmente vai aparecer. Eu vou ser cruel comigo, ignorando aquilo que sou. São as pessoas que se anulam diante dos outros, por exemplo. Se anula diante do amigo que quer fazer certos programas que a pessoa não quer. Quer numa festa assim assado, a pessoa não quer, mas vai para agradar o amigo. E fica na festa, né, da pior maneira possível. Não quer estar lá, não vai. Não quero ir. Quero ficar em casa, sedentário, de pijama, aquele pijama rasgado, furado, assistindo filme pela 300ª vez. Quero ir. Isso é autocrueldade. A pessoa não admite isso, né? Então a gente tem que pensar sobre quando nós inibimos aquilo que somos, aquilo que pensamos, nós estamos sendo cruéis conosco mesmo. Claro que parte do comportamento cruel de outras pessoas é incutir nos sujeitos a processo replicador. O sujeito também vai se inibindo, né? Isso tem a ver com a crueldade também. Lançar sobre o outro a ideia de que ele é culpado por isso, etc. Somos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos. Nós não somos culpados. Esse romanceamento gera esses problemas. Somos pessoas. Temos virtudes, temos defeitos, temos limitações, temos fases boas, temos fases ruins. O exercício de amar não tem a ver com isso? Quem ama, ama no momento bom, na dificuldade também. Olha aí, então para que a gente precisa mentir? Isso é crueldade. Casamento, minha gente. Estou falando da instituição, assim, o ritual de casamento, que é habitual ainda, que boa parte das pessoas fazem, que é do catolicismo romano. As pessoas vão lá e dizem umas coisas, assim, se parar para pensar no que está dizendo ali, ou não vai dizer, ou não vai casar. Eu parar para pensar naquilo, como é que é? Amar-te, respeitar-te, como é que é o negócio lá? É assim que fala? Eu nunca casei na igreja, não sei. Hein? Na saúde e na doença. Como é que é? Não. Um casal que chega, quando o padre vai falar sobre as perguntas tradicionais, aí o outro fala assim, não, a pergunta agora não é assim não. É assim,
Quando tiver com Alzheimer, quando tiver que usar fralda, aí ela vai ficando assim, no que eu já regalado, tipo assim, acho melhor não. É pensar no Sim, mas claro. Porque na saúde da doença é uma coisa muito violenta. E uma coisa grave, né? Um dos casais que eu conheço que um parceiro ou parceira, desde, sei lá, dos 40 ou 50 anos, apresenta doença grave. A relação deixa muito do aspecto conjugal e se transforma em outro. O indivíduo está lá do lado. Quando eu estou dizendo isso, né, na saúde e na doença, eu estou dizendo essas coisas, né? É que ele é na alegria e na tristeza. É igual a amizade, gente. Aí as questões, né? Quando você está bem, ou aquilo que a sociedade acha que está bem, ou você diz que está bem, não tem amigos ali, passa dificuldade. Aí cadê? Né? Amigo de festa é muito fácil, né? Suas crueldades de vida social. Você quer tirar fotos, quer fazer selfies, quer postar as coisas, aí aparecem aos montes. Vai para dificuldade. Cadê as pessoas, né? Fica doente. Quem que vai lá te visitar, né? Quem que vai lá te acompanhar? A gente tem que pensar sobre isso. Na alegria e na tristeza, na saúde, na riqueza e na pobreza. Que ficar rico com alguém, todo mundo quer, né? Eu amo de paixão, né? Assim? E se ficar pobre? E se perder as coisas? Quem já é pobre não tem esse problema, né? Você já ama mesmo, tá ali porque quer. A gente tem que pensar sobre isso. São formas de crueldade que o sujeito comete. Quantas vezes tem acompanhado casamentos faustosos, aquelas festas absurdas, com som altíssimo, que as pessoas não conseguem conversar, milhares de pessoas convidadas que o casal não consegue conversar direito, com bebidas, aí aquela coisa, aquele espetáculo, é dinheiro, tudo, não, um ano está separado. Casou? Não, deu espetáculo para a sociedade. A sociedade do espetáculo, a sociedade do simulacro, como dizem alguns sociólogos. A gente tem que pensar sobre isso. E quando a gente não vai pensando nessas ações, a gente pode cair no mecanismo de autocrueldade. Por exemplo, o indivíduo pode casar mais que está pressionado porque quer, por exemplo. É uma autocrueldade. O sujeito mergulha em situações que ele não desejaria, mas ele se inibe porque tem medo, tem sentimento de inferioridade, de ser cruel consigo mesmo. Ele se envolve em certas situações. Nós fazemos isso muitas vezes. A gente tem que pensar sobre isso. Não quero, não posso, não entendo dessa forma. Aprender a nos colocar para os outros e aprender a ler a colocação dos outros para nós. E quando é assim, ou a gente é cruel com a gente, ou a gente é cruel com as outras pessoas. Então existe essa vertente, a gente pode adquirir essa autocrueldade. Quando a gente vive em função da opinião das outras pessoas, da consideração das outras pessoas, caímos em desgraça. Sabe por quê? A gente faz alguma coisa que acha que vai agradar os outros. Você tem aquele sorriso, aquela bajulação e tal. Você pode fazer o máximo para agradar todo mundo. Sempre vai ter o sujeito que vai falar mal de você. Já reparou isso? Mas ficar preocupado com isso é gastar a nossa energia psíquica, afetiva, em futilidades. Isso é cruel com a gente. A gente tem mais o que fazer na vida do que viver em função da consideração alheia, da popularidade. É uma questão da gente decidir entre popularidade e segurança íntima. A gente tem que decidir sobre isso, senão a gente é cruel com a gente. Isso não é um problema recorrente na adolescência, onde a preocupação de estar inserido em grupos, muitas vezes, fala muito mais forte do que o sujeito ser, estar e fazer aquilo que ele se sente à vontade. É muito recorrente. Só que isso não fica na adolescência, a gente leva isso vida fora, né? Então nós temos que amadurecer nesse sentido, porque senão somos cruéis conosco mesmos. Isso é ruim para nós, porque significa maus tratos, significa violar aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta, a maneira como a gente quer ser e estar na vida. E a gente, cada um de nós é único nessa vida, cada um de nós tem um jeito único de ser, de estar na vida. A gente vive num modelo de sociedade consumista que infantiliza as pessoas, até mesmo no sentido das pessoas agirem iguais. Tem que ir para o mesmo lugar, se divertir, fazer as mesmas idiotices, atividades de diversão? Não tem, não. Tem necessidade disso. Tem que encontrar o nosso jeito particular, único de ser na vida, senão a gente é cruel com as nossas aspirações, com os nossos desejos, nosso modelo de vida. A nossa ideia do que seja sucesso, do que seja estar feliz na vida, gente que tem que construir isso para nós. Senão a gente é cruel, a gente vai se massacrando para agradar, para atender os outros, etc. A pior forma de sofrimento que a gente pode usufruir na vida é aquele que a gente gera para nós. Isso é autocrueldade. Então a gente tem que refletir sobre isso. E eu finalizo lembrando do sujeito de Jesus, né?
Jesus é o sujeito que sofreu um ato de crueldade, perversidade. Ele foi traído dentro do seu círculo mais íntimo, foi abandonado, ignorado, foi preso de maneira injusta, um julgamento injusto, sofreu a indiferença covarde de Pilatos, sofreu um processo que era de bandido comum na sua época, seu lugar, aquela violência, aquela crueldade com ele, e Jesus sereno. Por quê? Ele baseou a sua ação, sua busca interior no entendimento, no amor e no perdão. Cumpre o papel, até porque ele sabia que ia atravessar algum tipo de violência que eliminaria a sua vida, não que isso era uma fatalidade, mas porque era difícil esperar uma resposta diferente naquela época daquelas pessoas. A mentalidade daquela época não produziria um resultado muito diferente daquilo. Ele sabia, tinha entendimento daquilo. Então Pedro, a princípio, que tenta lançar da espada a Jesus, em bainha, pensa que eu não poderia chamar uma legião de anjos. Isso não é a questão. Estou fazendo isso a título de exemplo. Sou agredido, mas não vou agredir. O tempo todo Jesus está demonstrando isso para nós. E no final ainda diz assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Realmente a gente não sabia que mandar para a cruz um sujeito como aquele é de uma ignorância, é isso mesmo, é de uma ignorância muito grande. Coisa nossa. Aliás, hoje em dia a gente ainda continua martelando um pouquinho lá daquela cruz com outras ignorâncias que nós fazemos em relação a ele. Mas Jesus está nos ensinando o quê? Diante do comportamento cruel, nós devemos tomar a atitude de defesa, a atitude de confiança e uma resposta que seja positiva. É difícil? Claro, a gente não é Jesus, nem vamos enfrentar os desafios que ele enfrentou agora, obviamente. Mas ele está nos ensinando o quê? Diante dos desafios que foram colocados para ele, diante da crueldade que ele sofreu, que é proporcional ao que ele pode aguentar, obviamente, não a nós, ele deu uma resposta positiva. Ele não se permite agredir em momento nenhum. E ele está ensinando isso para nós. Então, diante da sociedade, com as suas dificuldades, com as suas crueldades, claro, as medidas protetivas, medidas educativas, que eu acho que a gente tem que enfatizar isso muito. Se a gente não tiver as medidas educativas, o processo fica se repetindo, gerando problemas. E quando for o caso, muitas vezes é difícil a gente fazer o esforço de não fazer o caminho da crueldade. E a gente meter espora na gente mesmo, nesse sentido de, estou com vontade, mas não vou me permitir fazer. Gente, sentir raiva, sentir vontade de fazer coisas cruéis com os outros, acontece em nós. Bom, acontece em mim, não sei com relação a vocês. Às vezes vocês já estão muito mais evoluídos do que eu. A gente tem. É o famoso vontade de apertar o pescoço do outro. Não tem essas coisas? Mas que vontade, não tem? A gente tem. Os instintos ainda, as vontades de ser cruel com relação ao outro, prazer de ver sofrer quem a gente não gosta. Tem ou não tem? Eu não fiz nada, né? Mas aconteceu com o outro, né? Deus é justo, a gente ainda apela para isso, ainda fala assim. Tem dentro de nós. As tendências para os comportamentos cruéis existem, mas a gente tem a capacidade de ponderar, segurar e não agir de maneira cruel com relação ao outro. A gente não deve se culpar, que aliás em circunstância nenhuma, em relação ao sentimento de raiva que a gente apresente. Às vezes a gente vê a notícia, um crime, bárbaro, alguma coisa, sente mesmo, que absurdo. Muitas vezes o que surge é um desejo do pior para aquela pessoa. Isso vai acontecer várias vezes. Como é que a gente começa o nosso processo educativo? Primeiro nas ações. A vontade surge, a emoção surge ali e tal, mas ela não precisa se converter nas ações cruéis. A gente é capaz de fazer isso. Eu penso que o nosso foco inicial deve estar aí. Não vou ser tolo de dizer que a gente já deva ser totalmente pacífico, solidário, etc. Acho que essa não é a nossa realidade ainda. Tanto que Allan Kardec, quando propõe o lema do movimento espírita, ele fala trabalho, solidariedade, tolerância. Os educadores hoje em dia, principalmente os utópicos, falam, não é tolerância, é respeito. Na nossa fase é tolerância mesmo. E aí, primeiro tem que aprender a tolerar, depois a gente chegar na condição de respeito. Vai vir os sentimentos, tem a vontade? Tem.
Então a gente tem que assumir a responsabilidade. Se a gente insistir em discursos de crueldade, se a gente não observar nossas práticas, a gente reforça o problema, a gente dá corda para o problema. E a gente não está aqui para fazer isso. Se a gente quer viver numa sociedade melhor, mais pacífica, a gente tem que trabalhar por isso. A crueldade não é caminho. Insisto, os processos de violência social, os processos dos criminosos, o tratamento que a sociedade dá, não funciona. A gente está vendo isso. A questão prática não funciona. É isso que nós desejamos? Então a gente tem que observar melhor os nossos discursos, os nossos comportamentos. Nós temos roteiro para nós, que é o sujeito Jesus. Em algum momento a gente vê Jesus incentivando comportamento cruel com os criminosos? Em momento nenhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, para quem acha que eu estou exagerando, tem um item ali, caridade para com os criminosos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então isso não é uma conversa de agora, da atualidade. Não, isso está em Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente é que tem que se adequar a essas propostas. São as reflexões da noite, minha gente. Agradeço a atenção de vocês. Jesus, príncipe da paz, nos auxilie. A gente vai nesse trabalho assim, fatigante, mas importante de nos educarmos, nos pacificarmos, porque nós ainda temos as tendências, né, para descambar, a sociedade ainda é bastante violenta, mas a gente vai crescendo, amadurecendo aos poucos. São nesses embates que a gente se constrói enquanto espíritos, enquanto sociedade melhor. Que a gente invista, pois, as melhores ferramentas da paz, do diálogo, do entendimento, da promoção do ser humano, onde quer que a gente se encontre. Boa noite a todos nós.